porque eu coloquei renúncias, porque nós, para que Jesus seja o alicerce da nossa família, nós precisamos renunciar a algumas coisas que, quando a gente vem para Jesus, a gente vem cheio de manias. E se nós continuarmos com isso, a nossa família não vai ser estruturada, porque cada um pensa uma coisa, cada um sabe uma coisa, cada um fala uma coisa. Então, nós precisamos renunciar às práticas que nós tínhamos antes de receber Jesus. Porque a gente é de família diferente, né? Quando a gente casa, o marido é de uma família, a mulher é de outra, aquela família do meu marido tem uma prática, a da minha família tem outra. Então, a gente precisa renunciar, porque depois vem os filhos, e se a gente não renuncia às práticas antigas, os nossos filhos também vão aprender assim. E aí não dá certo, porque eu sei, eu posso e eu faço. Aí o meu esposo também fala, eu sei, assim é melhor. Não, quem sabe é Jesus, quem pode é Jesus e quem faz é Jesus. A gente precisa ter essa certeza de quando a gente vem para Jesus, a gente vem com práticas, mas quando a gente está com Ele, a gente precisa abandonar essas práticas e a gente precisa querer. E a renúncia não é muito fácil, porque aquilo que nós fazemos antes de receber Jesus alegra a nossa carne. Então, a renúncia é um pouco difícil, mas a gente tem que lutar por isso. Para que a gente possa ter uma família estruturada, a gente precisa lutar, renunciar às coisas. Porque os nossos filhos, quando a gente... Por exemplo, eu tive a Maiara, eu não era cristã, mas eu me converti, ela tinha 4 anos. O João, quando ele nasceu, eu já era cristã. Então, ele já foi aprendendo. A Maiara era novinha, também não tinha muitas práticas nossa, porque ela era novinha. E aí, eles aprenderam a palavra, eles aprenderam dentro da palavra. Por quê? Porque eu o ensinava em casa, mas também na Jesus Cristo Reina tem o Ministério Infantil, que eles aprendem, assim, às vezes, até mais do que nós, que eles prestam atenção. O meu filho mesmo, às vezes a gente falava alguma coisa, ele falava, não, mãe, está no livro tal, capítulo tal, e ele sabia tudo. Então, o Ministério Infantil é muito bom. Então, meus filhos, eu não tive muita dificuldade por causa disso, porque eu me converti, a Mayara tinha 4 anos e o João nasceu, eu já era convertida. Então, até ele ficar com 18 anos, eu ensinava, eu ministrava para ele tudo. A partir dos 18 anos, porque eu queria carregar o João numa redoma de vidro, eu queria que ele ficasse lá, para não acontecer nada com ele. Até que o Senhor falou, deixa ele agora, andar comigo. Então, hoje a gente ora e quando ele pede conselho a gente dá, mas ele e Deus, é igual nós. Então, a palavra que o Senhor me deu está em Provérbio 3, que diz assim, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te farão longevidade e anos de vida e paz. Então, hoje, o que o Senhor fala para mim, ele fala para o João também, porque o João hoje ele precisa, o respaldo dele é a palavra, não é a minha palavra, mas a palavra de Deus. Então, olha que lindo, filho meu. Então, ele, o mais novo, ele tem 25 anos, ele vai lá e o Senhor fala para ele, filho meu. E olha que bonito, e fala para nós também, fala que, filho meu, não te esqueça da minha lei. Então, nós não podemos. A gente não pode mais usar as práticas antigas, que eu sei, eu posso, eu faço, não. Jesus é que faz por mim. A palavra é que é o alicerce da minha família. E quando a gente fala família, é a família nossa mesmo, de sangue, mas também tem a família espiritual, tem a família do trabalho, porque família é quando a gente anda junto. E no trabalho a gente tem os nossos companheiros de trabalho. Na escola nós temos lá os nossos companheiros que estudam com a gente. Então, nós cristãos, onde nós estamos
Nós precisamos estar em família. É levar o amor do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que nós somos luz. Então, a gente está no trabalho, nós somos luz lá. Nós estamos na escola, nós somos luz lá. A igreja é uma família de Cristo. Nós somos família de Deus. Então, nós temos que ter estrutura para agir como família onde a gente estiver. Porque nós não podemos envergonhar o nome do Senhor, porque se a gente age de outro jeito, aí a gente logo ouve, né? Ah, mas é crente. Então, a gente não pode estar envergonhando o nome do Senhor. Então, aonde nós estiver, nós somos família com aqueles que ali estão. A gente vai respeitar, a gente vai ensinar quando o Senhor colocar palavras, porque o Senhor coloca palavras nos nossos lábios para falar com aqueles que ainda não são e que aqueles que são também e por algum motivo ainda não têm entendimento. Então, eu achei essa palavra assim maravilhosa, porque filho meu, assim como ele fala filho meu comigo, com meu esposo, ele fala com o meu filho. Então, hoje, o meu filho precisa entender que ele é filho de Deus e que ele precisa guardar a lei do Senhor. Não é eu que vou impor isso a ele. Ele precisa entender que ele é filho e que ele precisa guardar a lei. E aí o Senhor fala assim que a gente vai ter longevidade e anos de vida e paz. Então, a nossa vida vai ser longa se nós estivermos no Senhor. A nossa família vai ser unida se a gente estivermos no Senhor. E nós vamos ter paz se nós também estivermos guardando a palavra do Senhor. Porque igual teve o louvor, hoje eu sou feliz com Jesus. Porque a minha sábado antiga, aquele poder que eu usava para poder cuidar da minha família, hoje não existe. Hoje quem cuida da minha família é o Senhor. Não é eu, mas eu já fui assim de eu posso, eu faço e eu sei. Hoje não, Jesus sabe, Jesus pode, Jesus faz. Então aí eu sou feliz. Por quê? Porque eu respeito o outro. Porque às vezes a gente está um pouco mais, mas aí não respeita aquele que ainda está crescendo. A gente precisa respeitar, esperar, né, um pelo outro. Então a gente vai, se a gente vê que está com dificuldade, o esposo, ou a esposa, ou o filho, ora, pede para o Senhor dar crescimento, porque quem pode fazer é o Senhor. E aí ele fala assim, não te desampare da benignidade e a felicidade, atas no teu pescoço, escreva na tábua do teu coração. Então ele fala, não te desampares da bondade de Deus, da fidelidade dele para conosco. Antes faça, ele fala assim, ata ao teu pescoço e escreva na tábua do teu coração. Então nós precisamos sim estar sempre sabendo no nosso coração que o Senhor é bom, ele é fiel à palavra dele na nossa vida. Então o que ele falou vai acontecer, porque a palavra dele é a verdade e ele é fiel à palavra dele. E no versículo 4 fala assim, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Esse versículo eu falei, como é maravilhoso, né? Aos olhos de Deus achará graça e também do homem. Então, se a gente estiver andando dentro da verdade, a gente vai achar até do homem. Desde quando que o homem acha graça em alguém, ou principalmente em crente, né? Mas olha o que o Senhor está falando para nós. Se nós guardarmos a lei dele, se nós confiarmos na bondade e na fidelidade dele, aí ele fala que e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E no 5 ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes a gente é teimoso, a gente precisa confiar no Senhor. A nossa vida, Ele é o nosso dono. Ele nos comprou, Ele pagou um alto preço pela vida do meu esposo, pela minha vida, pela vida dos meus filhos.
E às vezes a gente quer, a gente acha que o nosso entendimento é melhor do que o que Deus está passando para nós. E ele fala, não se estribe no seu próprio entendimento. Então, que a gente precisa mesmo entregar tudo que é nosso para o Senhor. Entregar a nossa vida totalmente para o Senhor e confiar nele. Eu não posso usar o meu entendimento para aconselhar alguém, para aconselhar o meu filho, até conversar com minha esposa, e principalmente para aconselhar outras pessoas. Porque o meu entendimento não serve para aconselhar, só a palavra. O entendimento que eu tenho em Deus, na palavra, aí eu posso. Porque as pessoas lá fora, elas estão cheias de entendimentos errados, cheias de coisas que as pessoas falam, é assim, você faz assim e tal. Aí chega mais eu, um cristão, falando do meu entendimento, não. Falar, olha, Jesus, ele fez assim, ele fala que é assim, e assim você vai ter vida longa, você vai ter paz, você vai ter alegria, porque a palavra do Senhor, ela nos faz isso, a ter alegria, a ter paz. E esse que ele fala assim, que achará graça aos olhos de Deus e do homem, quando eu era do mundo, eu não tinha assim, as pessoas, elas não chegavam muito a mim, porque eu mesmo não deixava. Mas depois que eu me converti, fui crescendo no amor do Senhor, hoje as pessoas têm prazer de estar comigo, de ouvir aquilo que eu tenho para falar, porque eu falo somente da palavra. E às vezes, assim, eles vêm na minha casa, até irmãos mesmo de outra igreja, e falam, eu gosto de vir para conversar com você, porque você entende da palavra. Então, eu só falo da palavra, eu não falo de mim mais. E antigamente eu falava, eu fiz isso, eu faço isso, eu posso isso. Hoje não, eu falo assim, Jesus faz, é assim. Então eu ministro a palavra, mesmo para pessoas que são de outra denominação, e elas falam assim, de vez em quando elas vêm assim, às vezes vêm toda semana, eu gosto porque eu gosto de ouvir você falar da palavra de Deus. Então a gente precisa mesmo crescer cada vez mais no entendimento, na sabedoria do Senhor. E não é nós que vamos falar assim, eu sei a palavra, eu sou espiritual, não. O homem, no caso, igual fala aqui, igual um tempo atrás aí, umas jovens, por eu estar lá ministrando para elas, aí elas falaram assim, eu vejo que você é espiritual. Então, quer dizer, eu não preciso falar. O Senhor fala, o Senhor é que exalta, por isso que fala, quem nos exalta é o Senhor. Então, não precisa da gente falar nada, a gente só precisa obedecer o Senhor, crescer mais e mais na palavra, para que a gente seja luz aonde a gente estiver, porque a palavra do Senhor fala, vocês são a luz do mundo. Então, se eu estiver no emprego, se eu estiver na escola, aonde eu estiver, eu preciso ser luz. Quando as pessoas conversarem comigo, eu tenho uma palavra do Senhor, mas com uma voz doce, não, sabe, assim, brutamente que nem eu fazia antes, mas uma voz doce, falando da palavra, para que o mundo conheça, né, esse Deus a qual nós conhecemos e somos felizes com Ele, porque hoje eu posso falar, eu sou feliz com Jesus. E eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, estou disponível, porque Ele me fez assim, sentir assim, eu amo sim servir o Senhor, e eu falo que eu nunca falo não para Ele, porque se alguém me chama para fazer algo, é porque o Senhor tocou no coração da pessoa, porque é o Deus que nos escolhe, Ele que nos levanta. Então eu sempre falo, Senhor, eis-me aqui, estou disponível para o Senhor. Então que a gente venha mesmo se alegrar. Filho meu, olha que lindo, né? E ouvir mesmo, guardar a lei do Senhor, porque nós vamos ter dias longos de vida, nós vamos ter dias de paz, nós vamos ter dias que o amor vai reinar, nós vamos ter dias assim de intimidade mesmo.
Então, que a gente venha buscar isso, que essa palavra venha estar no nosso coração, assim, filho meu, olha o Todo-Poderoso, fala, filho meu, ele se importa conosco. E que a gente venha deixar mesmo as nossas práticas antigas e venhamos viver a palavra do Senhor e venhamos deixar que a palavra seja o nosso alicerce. E que a gente não tenha medo e nem dificuldade de renunciar à nossa vontade para viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E que essa boa, perfeita e agradável vontade a gente possa passar para outros, a gente possa ministrar em outros e que a gente venha fazer a vontade do Senhor na terra, como ela é feita no céu. E assim seja na nossa vida e que sempre nós venhamos estar aqui, né? Que nunca venha parar, assim, estar mesmo de manhã recebendo do Senhor, porque as primícias, a gente está entregando as primícias assim, de todo o nosso coração. Então o Senhor responde, grandes coisas Ele faz e vai fazer em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor, neste momento, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te louvo, eu te exalto por tudo que aconteceu até aqui. Peço que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, porque, Senhor Deus, nós dependemos de Ti, nós queremos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor aqui na terra, como ela é feita no céu. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a liderança, abençoe a apóstola Amaro, o bispo, todos, Senhor. Porque se eu for falar o nome, eu posso até esquecer. Mas todos nós que estamos participando e fazemos parte, Senhor, deste grupo, eu peço que o Senhor visita nesta manhã aqueles que puderem estar presentes, aqueles que vão ver depois, aqueles que só estão ouvindo porque não pode abrir a câmera. Eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Pai, visita cada um na necessidade de hoje. Porque o Senhor fala o pão nosso de cada dia. Então, aquilo que cada um precisa hoje, Pai, eu peço que o Senhor visita e que o Senhor supre, Pai, aquilo que for da tua vontade. Peço que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor continue sendo o alicerce da nossa família e que o Senhor continue, Senhor, nos ensinando, que nós estamos aqui até a volta do Senhor para aprender mais de Ti e conhecer mais o Senhor e prosseguir em conhecer. Assim eu entrego, Senhor, a palavra, a oração e tudo que já aconteceu até aqui e que o Senhor continua nos direcionando, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.